Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Guru Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalupataruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twiste Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Kacharya Shtuva Tarasata Susrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E a todos Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 16, As Divas Condicionadas por Maya. Então, na última aula nós lemos os 5 tipos de ignorâncias, né, sobre os quais a alma é submetida quando em contato com a energia material de Maya. E qual foi o principal ponto também da última aula? Foi que, apesar da alma ser perfeita no seu estado puro, né, ela tem apenas um defeito, que é o fato dela ser fraca, né, e não conseguir evitar a ilusão de Maya. É o único defeito que a alma tem. Tá? Muito bem, agora o Vrajanatha pergunta. Krishna é Karunamoy, ou seja, cheio de misericórdia. Então por que ele fez essas divas tão fracas, né, capazes de ficarem enredadas em Maya? Babaji Maharaj responde. Isso é verdade, que Krishna é Karunamoy. Ele transborda misericórdia. No entanto, ele é também Lilamoy, ou seja, ele transborda com desejos de executar passatempos. Desejando vários passatempos, encenar vários passatempos em diferentes situações. Krishna, ele fez com que as divas elas ficassem submetidas às diferentes condições, né, no estágio marginal até o estágio mais elevado de Mahabhava. E para facilitar o progresso das divas, né, de maneira prática e direta em direção a tornar-se qualificada no serviço de Krishna, ele também criou os níveis mais baixos da existência material.
começando pelos níveis das entidades inertes, né, imóveis, que é a matéria, até o mais elevado, que é o Ahankara, que é o elemento mais sutil, né, os quais são a causa, né, da obstrução ilimitada em alcançar-se Paramananda. Ou seja, quem criou toda essa estrutura, a maneira como a vida funciona, resumidamente, é Krishna. Tá? Essa é uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem no começo. Essa pergunta que o Brajanata fez. Se Krishna é todo amor, todo misericórdia, por que ele criou esse mundo material e condicionou as divas a este mundo material? Exatamente, e a resposta é, ele, além de ser Karunamoy, ele é Lilamoy, ou seja, ele tem que fazer todo tipo de passatempos. E um dos passatempos que ele faz é o de salvar as almas caídas, de ser o salvador das almas caídas. Então, se não houverem almas caídas, né, como ele vai poder encenar esse passatempo? Então, o ponto aqui é, se você entende que você é um servo de Deus, você não pode culpá-lo por isso, você não pode achar ruim com ele, né? Você tem que aceitar e você tem que se alegrar do fato de que, mesmo nesse estágio condicionado, sofrendo aqui na matéria, você já está servindo a Krishna. Então, isso já é um serviço para Krishna. Se você tiver essa consciência e souber entender que tudo é um passatempo de Krishna, no sentido de que não que o que você faz é um passatempo de Krishna, mas que a existência em si é um passatempo de Krishna, você relaxa e automaticamente você vira a chave, né, para parar de sofrer desnecessariamente. Então, no começo, as almas estão sofrendo no mundo material porque não conseguem ser felizes no mundo material. O sofrimento delas vem disso. Vem da incapacidade de serem felizes e de desfrutarem absolutamente. O sofrimento advém disso, certo? Bom, muito bem, se você já não tem mais a ilusão de querer ser feliz, se você já não tem mais o desejo de desfrutar do mundo, então qual é a razão de sofrer? Agora haverá uma outra razão para você sofrer. É o fato de você ainda não estar na presença de Krishna. Então os devotos, eles sofrem por isso. Os devotos não sofrem por coisas mundanas. Então, dessa maneira, Krishna foi ele quem criou todas essas etapas de condicionamento, né, para que ele mesmo seja o salvador dessas almas. Então, continuando. Tendo então caído de suas posições constitucionais, ou seja, na origem da alma, né, que é Mahavishnu, as divas ficaram então presas em Maya. Né? As divas que estão presas em Maya são indiferentes a Krishna, né? E estão absortas ali na gratificação dos sentidos, né, pessoais. No entanto, Shri Krishna, ele é o reservatório da misericórdia. Quanto mais a diva, né, se torna caída, mais Krishna provê, né, provê-lhe com as oportunidades para alcançar a perfeição espiritual mais elevada. Ele traz, ele manifesta isso aparecendo diante da diva, né, acompanhado do seu Dhamma e dos seus associados eternos. Essas divas que tiram vantagem desta oportunidade misericordiosa e sinceramente se esforçam para alcançar a posição mais elevada, gradualmente alcançam um mundo espiritual, né, e também um estágio similar àqueles dos associados eternos de Krishna. Muito bem. Brajanata então pergunta: por que as divas devem sofrer
pelos passatempos de Bhagavan. E Babaji responde: as divas possuem alguma independência. Isto é, na verdade, um sinal de uma misericórdia especial de Bhagavan sobre elas. Objetos inertes são insignificantes e inúteis porque eles não têm desejos independentes. A jiva, que alcançou a soberania sobre o mundo material, né, inerte, inconsciente, apenas por conta do seu desejo independente. Né? Ou seja, as jivas, elas conquistam o mundo material, elas controlam o mundo material. Elas manipulam os objetos inertes, né, sem consciência, ao seu bel prazer. Alguns com consciência, outros sem. Né? Então, a miséria e a felicidade são condições da mente. Assim, devemos considerar miséria como sendo felicidade, né, para aquele que está envolto nela, envolvido com ela. Porque todas as variedades da gratificação sensória material finalmente resultam em nada além de miséria, uma pessoa materialista apenas alcança sofrimento. Quando este sofrimento se torna excessivo, ele então gera o quê? O desejo da busca pela felicidade. Desse desejo surge a discriminação, a capacidade de discriminar, de discernir, o discernimento. E do discernimento, a tendência de inquirir, de questionar, aparece. Como resultado disso, alcançamos satsanga, a associação com pessoas santas, a partir do qual Shraddha se desenvolve. Quando Shraddha nasce, a diva então ascende a um estágio mais elevado, chamado de caminho de Bhakti. O ouro é purificado através do calor e da prensa. Né? Estando indiferente a Krishna, a diva se tornou impura através da ocupação mundana da gratificação dos sentidos. Portanto, ela deve ser purificada através de através do quê? De ser através de apanhar, né? De ser, vamos dizer assim, martelada com os martelos da miséria, né? Deste mundo material. Através desse processo, a miséria das divas aversas a Krishna finalmente irá culminar em felicidade. Ou seja, você tem que apanhar muito na vida, muito, para poder entender, né, que não é pelo lado do desfrute, né, nem do controle da matéria que você vai conseguir entender, né, o destino da vida, a essência da vida. Sofrimento é, portanto, apenas um sinal da misericórdia de Bhagavan. É por isso que as pessoas que têm uma visão mais aprofundada veem o sofrimento das divas como um passatempo de Krishna auspicioso. Embora as pessoas de visão mais limitada possam apenas ver como uma fonte inauspiciosa de miséria. Então, se você tem uma visão um pouco mais aprofundada, se você já tem um conhecimento de quem é Krishna, automaticamente você vai entender que todo o sofrimento que vem para você, ele é uma misericórdia de Krishna. Então, deve ser uma fonte de auspiciosidade. No entanto, a pessoa que não tem essa visão acha que o sofrimento é algo ruim. Então, Brajanata pergunta: o sofrimento das divas, no seu estágio condicionado, é em
última análise, é auspicioso, mas no estágio presente é muito doloroso. Então, considerando que Krishna é onipotente, ele não poderia pensar em criar um meio menos penoso para as divas, né? E Babaji responde: os passatempos de Krishna são extremamente maravilhosos e têm muitas variedades, e este é apenas mais um deles. Se Bhagavan é independente e todo-poderoso, né, e executa todos os tipos de passatempos, por que então este passatempo deveria ser negligenciado? Nenhum passatempo pode ser rejeitado se ele é dotado de todas as variedades. Além disso, os participantes em outros tipos de passatempos também devem aceitar algum tipo de sofrimento. Shri Krishna é o desfrutador e o agente ativo. Todos os ingredientes e parafernálias são controlados pelo seu desejo e sujeitos às suas atividades. É natural experimentar algum sofrimento quando se é controlado pelo desejo deste agente. Ou seja, não é a tua vontade, é a vontade do agente. Então, isso já gera um certo sofrimento. Né? De maneira ou de outra, sofrimento haverá. No entanto, se este sofrimento traz prazer no final, ele não é de fato um sofrimento. Como você pode chamar isso de sofrimento? Este falso sofrimento que nós passamos para nutrir, né, e dar apoio para os passatempos de Krishna, são, na verdade, uma fonte de muito prazer. O desejo independente das divas causou-lhes o abandono, né, do prazer de servir a Krishna. E, ao invés disso, aceitaram o sofrimento em Maya. Este é a falha da diva, não de Krishna. Ou seja, essa falha, essa culpa é das divas, não é de Krishna. Então, muito interessante você ver por essa perspectiva, né? Porque o Brajanata está querendo culpar Krishna, de uma forma ou de outra. A argumentação dele ainda é no sentido bem egoísta. Está querendo culpar Krishna por todo o sofrimento. Mas Babaji Maharaj diz não. O fato dele permitir o sofrimento não significa que ele cause o sofrimento. Quem causa o sofrimento é você, não é ele. Muito bem. Então Brajanata pergunta: que dano poderia ter se uma diva não tivesse recebido o desejo independente? Um desejo independente. Krishna é onisciente e ele deu essa independência para as divas, muito embora ele soubesse que eles iriam sofrer por conta disso. Então, não seria ele responsável pelo sofrimento das divas? Babaji Maharaj responde: independência é uma joia preciosa, na ausência da qual os objetos inertes são insignificantes e inúteis. Se a diva não tivesse recebido a independência, ela também teria ficado insignificante e inútil, como qualquer outro objeto. A diva é uma entidade espiritual atômica, diminuta. Então, ela com certeza deve ter todas as qualidades dos objetos espirituais. Apenas a única diferença que existe é que Bhagavan, que é um objeto espiritual completo, possui todas as qualidades em sua plenitude, enquanto que as divas apenas as têm num grau bem pequeno. Independência é uma qualidade distinta do objeto material. Não, perdão, do objeto espiritual. E a qualidade inerente de um objeto não pode ser separada deste objeto. Consequentemente, a diva também tem a qualidade de independência, mas
num grau muito pequeno. Por isso ela é atômica. É por isso apenas, é apenas por causa da independência, desta independência, que a diva é o objeto supremo no mundo material, né? E se torna o senhor, né? A senhora da criação. Então, muito bem. Ao mesmo tempo que se você deseja não ter a independência, que é o que gera o sofrimento, não ter o sofrimento, você vai entrar na categoria de um objeto inanimado, um objeto inútil, que não pode servir a Krishna, que não pode dar prazer a Krishna, né? Simplesmente, né? Será que vale a pena trocar uma coisa pela outra? É o que os budistas fazem. Os budistas querem se tornar o quê? Um objeto inútil, vazio, né? Sem nada. Eles querem simplesmente buscar a não existência. Né? Mas quem entende que a natureza de Krishna é Paramananda, ela vai automaticamente se sentir atraída por essa natureza e vai querer estar o tempo todo servindo a Krishna num estado, né, de plenitude espiritual máxima. E outra, a diva sendo feita para isso, ela só precisa ser educada para reproduzir isso. E automaticamente ela vai se satisfazer e ela vai entender. Né? Esse sofrimento, essa ignorância são temporários. Krishna já está vindo para te ensinar, né, como agir de acordo com a sua natureza original que foi criada por ele. Ele já está aqui fazendo isso para você que está ouvindo essa aula, né, que já está neste ponto de conseguir entender. Krishna já está treinando você para você conseguir viver e manifestar plenamente a sua essência verdadeira, que não tem nada a ver com nenhuma aspiração material que você possa vir a ter sobre o que você quer ser, né, qual a sua meta de vida. Não, já há um plano para você. Você já tem uma meta para a sua vida. Já foi criada por Krishna. Agora ele vai te ensinar qual que é. E no momento em que você se conecta com essa essência, tudo fica perfeito, tudo fica claro, né? Tudo se encaixa, tudo faz sentido. E você já não tem mais desejo de ir para lugar nenhum ou de fazer nada diferente do que seja servir a Krishna. As almas que ainda por acaso não estão sendo treinadas serão muito em breve. Né? Se você pensar que Krishna ele é eterno, né? Os bilhões e bilhões de nascimentos que as divas passam nesse mundo material, na verdade, para Krishna, isso acontece no estalar de dedos. Então, esse é um outro pensamento também que existe, que é o fato de você já adiantar, né, o futuro, no sentido de que se Krishna já está vivendo o futuro, porque o tempo para ele não passa, né? Se ele já está vivendo esse futuro, significa que todas as almas já estão lá com ele de alguma forma. Né? A física quântica analisa muito isso, né, recentemente. Né? A mecânica quântica. Né? Sobre as possibilidades inevitáveis de acontecimento que, por serem inevitáveis, já estão acontecendo neste futuro que é eterno, que está além dessa linha linear, desse segmento linear do tempo, passado, presente e futuro. Então, é apenas uma questão de paciência, porque para nós o tempo está passando, para Krishna não. Né? Para nós o tempo está passando. Tá bom? Mas é claro que ele se desdobra, e quando ele se lança, e quando ele se curva, né, diante deste mundo material, obviamente que ele vê o tempo passando. Né? Ele nos ajuda a progredir, né, de um dia para o outro, de um ano para o outro. Né? Mas essa não é a realidade final. A realidade final é eterna. Né? Então, de uma forma ou de outra, a nossa perfeição já está garantida. Né? Ou pelo menos, vamos dizer assim, quase, se não fosse a nossa independência.
nós podemos atrasá-la também, né? Dependendo da nossa vontade. Muito bem. Então, continuando aqui a ler a resposta. A Jiva independente é uma serva amada de Krishna. E assim Krishna é bondoso e compassivo com ela. Vendo os infortúnios da Jiva, enquanto ela mal utiliza a sua independência e fica apegada à Maya, ele corre na direção dela, chorando, e aparece no mundo material para libertá-la. Shri Krishna é um oceano de compaixão. Seu coração derrete por misericórdia pelas divas. Ele então manifesta a sua Achintya Lila neste mundo material, pensando que o seu aparecimento irá permitir que as divas vejam os seus passatempos nectários. Então, uma das maneiras que Krishna se utiliza para, um dos meios, né, que ele se utiliza para atrair a atenção da diva é vindo a este mundo e manifestando os seus passatempos. Muito bem. No entanto, a diva ela não entende a verdade sobre os passatempos de Krishna, mesmo após ser banhada pela misericórdia, né? Então Krishna ele então descende em Sri Navadvipa na forma de Guru. Ele pessoalmente descreve o processo supremo de cantar os seus nomes, formas, qualidades e passatempos, e pessoalmente instrui e inspira as divas a seguir este caminho praticando-o ele mesmo, né? Ou seja, Chaitanya Mahaprabhu. Como você pode acusar Krishna de ser o culpado, né, de alguma forma, quando ele é tão misericordioso? Sua misericórdia é ilimitada, mas o nosso infortúnio é que é lamentável. Então aqui Babaji Maharaj diz, o próprio Krishna veio em Dwapara Yuga, né? Não satisfeito, ele voltou em Kali Yuga como Guru. Quem é Guru? Chaitanya Mahaprabhu é Guru. Chaitanya Mahaprabhu vem no aspecto de Guru. Guru porque ele é um discípulo, porque ele é um devoto. Ele pratica e ensina, ele é um acharya, né? Então, ele vem nos ensinar a como servir a Krishna. O próprio Krishna vem ensinar a como servi-lo, né? Muito bem, então agora o Brajanata pergunta. Seria Maya Shakti a causa do nosso infortúnio? Né? As divas teriam que sofrer, né, desta maneira se o onipotente e onisciente Shri Krishna mantivesse Maya afastado delas? Babaji diz, Maya é uma transformação refletida da potência interna de Krishna, Swarupa Shakti. E é como se fosse um grande forno, né, onde as divas que não são qualificadas para Krishna Seva são castigadas, né? E aí sim, então, colocadas na forma correta para chegar ao mundo espiritual. Maya é uma serva de Krishna. Para purificar as divas que se tornaram aversas a Krishna, ela as pune. Lhes dá uma terapia adequada e as purifica. As divas infinitesimais se esqueceram, né, que elas são servas eternas de Krishna. E por esta ofensa, Maya, assumindo a forma de uma bruxa, né, as pune. Na verdade, Pichati. Pichati é como se fosse uma espécie de Drácula, né? Drácula.
e vem puni-las. Ou seja, um ser bastante terrível. Este mundo material é como se fosse uma cela, uma prisão. E Maya é o carcereiro, né? Ou a carcereira. E ela aprisiona as divas e as pune. Um rei constrói a prisão para o benefício dos seus súditos. Né? E da mesma forma, Bhagavan também demonstrou grande misericórdia para as divas, criando esta prisão, que é o mundo material, né? E colocando Maya como sendo a carcereira. Então, Brajanata pergunta, se este mundo é uma prisão, então é necessário algum tipo de algema ou de corrente, né? O que são elas? Então, Babaji diz, Maya encarcera as divas ofensivas com 3 tipos de algemas. Os modos da bondade, Sattva-guna, o modo da paixão, Vrajoguna, e o modo da ignorância, Tamoguna. Então, eles amarram as divas, né? Seja por inclinação tamásica, rajásica ou sáttvica. As correntes, elas são feitas de diferentes metais, como ouro, prata e ferro. Mas não há qualquer diferença, né, na dor que se sente ao colocá-las. Então não importa se a sua algema é de ouro, de prata ou de ferro, né, o resultado é igual. Você está preso e dói muito a sua mão. Não é? Muito bem. Então, Brajanata pergunta, como essas algemas de Maya prendem a diva que é atômica e consciente? Babaji responde, os objetos do mundo material não podem tocar nenhum objeto espiritual. No entanto, assim que a diva desenvolve a concepção de que ela é desfrutador de Maya, a sua forma espiritual atômica fica encoberta pelo corpo sutil e grosseiro. Né? Então, é assim que as algemas de Maya prendem as suas pernas. As divas, que têm um ego sátvico, residem em planetas elevados, são chamados de devatas. Suas pernas estão presas por algemas de ouro, né, sáttvicas. As divas rajásicas, que têm uma mistura, né, de propensão a ser Deus e também ser humano, estão confinadas pelas algemas rajásicas, feitas de prata. E as divas tamásicas, né, que foram feitas para saborear o prazer da matéria, estão presas com algemas de ferro. Quando essas divas se livram estão presas por essas algemas, elas não podem deixar a prisão. Embora elas sofram diferentes tipos de misérias, elas permanecem cativas até segunda ordem. Muito bem, vamos então encerrar por aqui. Ainda falta bastante para terminar esse capítulo. Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.